Esse é o canal acadêmico e eu sou o Dr. Antônio Schultz com mais um vídeo do ABS Construção Civil e Dental. O canal que ajuda você a diagnosticar e tratar as principais patologias da construção civil, da odontologia, de maneira que nesse canal eu apresento para vocês os principais produtos, sejam eles comerciais, sejam eles caseiros, no direcionamento de tratar essas patologias mais eficientemente e com menor custo. De maneira que nesse vídeo de hoje nós apresentamos e discutimos o conceito de biocimento. O biocimento, ele basicamente é um cimento Portland, um concreto construído à base do cimento Portland, que foi introduzido bactérias essas que em decorrência do seu metabolismo e incorporadas nesse cimento Portland, nesse concreto, promove o autosselamento das fissuras existentes nesse cimento, nesse concreto. Esse conceito ele foi introduzido por Adolph em 1990 e cuja metodologia de construção, de elaboração desse cimento resultou numa patente que permaneceu por 10 anos, de maneira que esse biocimento, essa metodologia introduzida por Adolph em 1990, ela foi utilizada para o selamento de fissuras em pedras ornamentais. Se você se interessou pelo tema, eu aconselho que você continue assistindo esse vídeo. E antes de adentrarmos nesse tema, nesse conceito do que seja o biocimento, e considerando também que esse cimento de Portland, ele apresenta uma utilização na odontologia, no capeamento pulpar como material de selamento, porquanto ele pode ser utilizado como substituto do MTA, ou seja, do agregado trixoide, nesses materiais de capeamento, de obturação dos canais radiculares. Eu aconselho você a continuar assistindo esse vídeo, você que é da construção civil, que se interessa pela construção civil, ou você que é estudante de odontologia e se interessa pela construção dental. Mas antes, vamos à vinheta. Feitas essas considerações introdutórias, nós avançamos no tema objetivando estudar o que seria esse processo, esse mecanismo de autorreparação do concreto. Contudo, antes nós forneceremos alguns dados. Como nós sabemos, o cimento, o concreto, é um dos materiais, ou é o material mais utilizado na construção civil. Estima-se que cerca de 10 bilhões de toneladas são gastas no mundo todo, mundialmente, com a construção, com a utilização do concreto. E estima-se que cerca de 16 bilhões de toneladas serão gastas até 2050. De maneira que o concreto, o cimento, que é o seu precursor, ele gasta cerca de 2 a 3% da energia produzida mundialmente. E em termos de emissão de dióxido de carbono, de CO2, ele é responsável por cerca de 8 a 10% de todo o dióxido de carbono
produzido pela atividade humana e cerca de 3 a 4% do total de dióxido de carbono produzido mundialmente. Também é importante se ressaltar que o custo do concreto em 2019, quando foi publicado o trabalho que serviu de fonte para esses dados, custava algo em torno de 75 euros, o que atualmente é inferior ao que se gasta no Brasil pelo metro cúbico de concreto usinado. E estima-se, nessa mesma fonte de trabalho que eu mencionarei a seguir, que cerca de 130 euros são gastos na manutenção do concreto, porquanto o concreto, um dos seus maiores problemas é basicamente produzir um fissuramento, uma porosidade que é inerente ao seu mecanismo de hidratação. E, de maneira que se desenvolver um material que apresente a propriedade, a capacidade, o mecanismo de autorreparo, mecanismo esse que alguns autores, alguns engenheiros civis mencionam que seria semelhante ao do reparo de uma fratura óssea, ou então da casca de árvores, ou então relativamente ao reparo da pele humana. Entretanto, no caso da fratura, no caso do reparo da pele humana, a despeito de finalisticamente, ou seja, do resultado do reparo ser semelhante, mecanisticamente, são diferentes os mecanismos de reparo de uma fratura óssea da pele relativamente ao concreto, porquanto o concreto, esse mecanismo que envolveria a participação de bactérias, de micro-organismos relacionados com o reparo do concreto, relativamente a esses mecanismos de reparo da fratura e da pele, não ocorre essa participação dessas bactérias. Pelo contrário, a participação das bactérias interfere nesse mecanismo de reparo. Contudo, existe um mecanismo de reparo que é bastante semelhante a esse do concreto, qual seja o mecanismo de reparo de uma lesão cariosa, de uma descalcificação denominada mancha branca do esmalte dentário, que se dá também à base do mecanismo de reparo do concreto por meio da precipitação de carbonato de cálcio, que é bastante semelhante à do concreto. De maneira que, basicamente, resumindo, o mecanismo de autorreparo seria a capacidade desse concreto, mediante a introdução de bactérias, cujo produto da metabolização dessas bactérias sejam bactérias aeróbicas ou anaeróbicas, que permaneceriam no concreto, no interior do concreto, resistiriam a um pH alcalino, algo em torno de 13%, que é o pH do concreto, permaneceriam latentes no interior desse concreto e, por meio da fissuração e do contato com a umidade, com a água, que penetraria de sais, de produtos, de cátions, de ânions, que penetrariam por meio desse fissuramento, essas bactérias latentes passariam a apresentar uma atividade metabólica de maneira a precipitar carbonato de cálcio e hidróxido de cálcio, de maneira a selar esse concreto, de maneira de reparar esse fissuramento desse concreto que, como nós sabemos, ele afeta a vida útil do concreto por promover, basicamente, desintegração dos seus componentes e corrosão
das estruturas de suporte, quais sejam o aço que sustenta esse concreto. Basicamente, os mecanismos pelos quais ocorreriam essa autorreparação desse concreto seriam uma autorreparação decorrente de processos naturais, ou seja, aqueles processos que envolveriam a hidratação do concreto e, posteriormente, a cura desse concreto. A introdução de bactérias aeróbicas e anaeróbicas no contexto desse gel de cimento, desse material, desse cimento Portland, de maneira a promover uma autorreparação decorrente do metabolismo dessas bactérias. E também um terceiro método de autorreparação seria a reparação química mediante a adição de produtos químicos, tais como, por exemplo, os produtos químicos, polímeros, como, por exemplo, os impermeabilizantes.